Então, hoje o capítulo 28, né, do nosso lar, que é em serviço. No capítulo anterior, foi aquele que o André Luiz começou, né, o primeiro passo dele ali no Ministério da Regeneração foi quando ele foi apresentado ao local, ao ambiente, conheceu algumas das pessoas ali que trabalham ali e também alguns dos doentes, né, dos que são acolhidos ali, observou algumas coisas e no final, quando Tobias estava fazendo o auxílio de passe àqueles que dormiam, e eles começaram como se fosse vomitar mesmo, né, aquela substância negra, e que a Narcisa começou a limpar, né? Instintivamente o André Luiz dá aquele primeiro passo dele, né? E começa a ajudar junto. E não só naquele caso, né? Foram várias os irmãos ali que reagiram dessa maneira, que eles expelem aquela substância, que eles disseram, né, que ela tinha um odor forte, ruim, e aquilo, na verdade, era expelido, então, para benefício daqueles que estavam sendo tratados. Quando o Tobias fazia a oração, fazia a imposição das mãos e a fluidificação, né, a magnetização ali dos doentes. E aí, então, é a sequência disso. Então, hoje, o capítulo 28, o André Luiz está nesse local, que são as câmaras de retificação, que é um dos locais das instituições do Ministério da Regeneração. E aí, então, depois daquele trabalho, ele ainda ali no local de trabalho, ele relata aquele mesmo momento da prece coletiva que ele presenciou no hospital, na casa do Tobias, do Lísias, agora ali também. Mas a gente já viu que essa prece realmente ela é a colônia toda, no mesmo momento, ela acompanha uma prece que é feita pelo governador e os ministros, que é presencial para alguns e é televisionada para outros. E aqui eles também viveram esse mesmo momento. Então, encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, né, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Então, o receptor que ele fala aqui, a gente entende que é mais ou menos a mesma coisa que o Lísias descreveu na casa dele. Vocês se lembram que o Lísias ligou algo que o André Luiz relata parecido com um rádio? E que não me lembro se era um rádio, não. Acho que na casa, na questão lá, era como uma TV mesmo, que passava aquele rapaz que fazia um apelo, né? Das zonas inferiores, estava na época da guerra e tudo mais. E agora o Tobias está mostrando ali também no Ministério da Regeneração que o Tobias está ligando a algo parecido. É um aparelho que recebe informação, seja só de áudio ou áudio e vídeo, mas o que ele estava ouvindo? Agora era algo direcionado às comunicações dos samaritanos. Não sei se vocês se lembram, no capítulo anterior, ele falou quando o Tobias chegou ali e estranhou que tinha muito, estava com pouca gente ajudando. Ele pergunta por quê e a Narcisa explica que estava tendo uma caravana, né, para o umbral e os samaritanos então pediram o auxílio de outras pessoas que foram trabalhar. Por isso que acabou então o André Luiz se colocando à disposição para os trabalhos. E o que então o Tobias iria ouvir nesse momento é a comunicação desse pessoal que estava nessa caravana. É da mesma maneira que a gente aqui na Terra faz também. Hoje em dia é mais fácil a gente imaginar isso, mas na época quando esse livro foi escrito, era mais difícil, mas qualquer caravana que vá ajudar em outro local do mundo, a gente se fala por internet, por celular, pode ser por telefone fixo, hoje por WhatsApp, mas lá eles também tinham essa comunicação. Justamente curioso vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Então, o André Luiz está justamente afirmando isso, que ele ficou sabendo que era comum
esse intercâmbio de informações, né? Até porque essas caravanas mergulhadas ali nas áreas mais profundas do umbral se comunicavam com a retaguarda, então o local onde tinha uma certa segurança para poder orientar, para poder prestar socorro se fosse necessário em horas marcadas. Então eles tinham horários, momentos específicos para poder fazer essa comunicação. Sentia. Mas, Oi, mas os samaritanos, eles são do nosso lar. do nosso lar. Ah, tá. São equipes do nosso lar que saem em conjunto para fazer auxílio nas zonas do umbral. Então eu imagino, assim como assim, a gente conhece um pouco da vivência da própria Fraternidade Sem Fronteiras, né? As caravanas, a gente fala caravanas também, mas eu imagino que são realmente excursões de pessoas mais preparadas em condições de levar auxílio e talvez resgatar algumas pessoas que tenham intenção de sair daquela condição. Então, aqui na Terra, a gente fala de fome, fala de. Até na questão de pessoa em situação de rua. Quanto que eu não vejo aqui em São Carlos também vários grupos saindo em movimento a fazer, levar comida, ou conversar, ou até tentar tirar essas pessoas da rua. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. São pessoas que se envolvem na direção de levar algum auxílio e principalmente de resgatar, de oferecer a possibilidade de tirar essas pessoas daquelas condições. E o André Luiz, então, ouvindo e vendo aquilo, fala: sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Quer dizer, ele fala que fisicamente ele estava cansado, mas intimamente, espiritualmente, ele estava muito feliz. Recebera a ventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. É muito parecido com o rádio amador, né? Com a comunicação de walkie-talkie, de rádio que se fazia antigamente, né? Muito trabalho nos abismos da sombra. Então, olha isso. Eu sempre tive uma certa atração. Eu não sei por que, se é realmente algo que a gente fica imaginando, né? Porque a gente não lembra de nada. Mas se eu já trabalhei em algo assim, mas eu sempre tive uma atração por entender essas excursões para zonas mais profundas, né? As zonas abissais, o umbral mais denso. E quando ele descreve isso aqui, né, eu fico imaginando esse pessoal lá dentro e mandando essa mensagem, né? Estamos tendo muito trabalho nos abismos da sombra. Então eles caminhando em valas profundas ali, zonas escuras, de densidade muito pesada, cheiros desagradáveis e tudo mais. Eu não sei se vocês já viram um livro que se chama A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Muitas cenas porque eu vi aquilo muito jovem, então muitas cenas de que quando eu leio descrições do umbral, eu me lembro das gravuras desse livro. E me ajuda a entender um pouco, mais ou menos, o que é que realmente tem lá nessas regiões. Então esse grupo, né, os samaritanos, estão descrevendo um pouco disso. E aí falando, ainda seguindo, né, que muito trabalho está tendo lá, foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. Então, olha isso, eles conseguiram, além do auxílio que eles levaram, resgatar, deslocar de lá. Então, a caravana está trazendo 29 irmãos que estavam vivendo nesses locais para poder ser trazido ali para o Ministério da Regeneração. 22 desses 29, né, em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica.
Então, os níveis, né, de desequilíbrio variam, como a gente está vendo, inclusive nos estudos ali do Mensageiros, né? Então, eles conseguem categorizar isso daí até para poder direcionar como é que eles vão receber o auxílio. É da mesma maneira que uma triagem que é feita num hospital. Os acidentados, os mais graves, os que estão com problema de sangramento e tudo mais. Vindo dali, o ponto de referência para os desequilíbrios são sempre mentais, né? Então, 22 estão em desequilíbrio e 7 em completa inanição psíquica. Então, aqui a gente fala de desnutrição, né, orgânica, lá é inanição psíquica. Então, o que é o alimento da alma, né? É a mente, o pensamento, a energia, a vibração, o sentimento. Então, quanto mais doente nós somos nesses itens, né, então mais a gente está distante de um reequilíbrio, ou mais atenção, ou atendimento especializado se precisa para determinadas situações. Não é tudo igual. Então, para cada tipo de desequilíbrio, de alteração, um tratamento específico. E é por isso também que eles se comunicam, porque eles estão chegando. E vai ser naquele local que eles vão receber todo esse pessoal que está chegando. Nossas turmas estão organizando o transporte. Estão falando, né, que eles resgataram, mas ainda estão organizando a maneira de transportar essas pessoas. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Então, se a gente se lembrar, mais ou menos, para se situar um pouco, né, com relação ao dia ali do André Luiz e tudo mais. O André Luiz, no começo do dia, foi junto com aquele irmão levado ali e passou o dia trabalhando. Então, depois que ele passou o dia trabalhando, chegou ao fim do expediente dele. Ele fez a oração junto com eles e agora, mais ou menos, seria o horário que entra à noite, que ele provavelmente iria descansar. Mas a caravana dos samaritanos vai chegar depois da meia-noite. Então, mais ou menos situando só a gente em relação a esse tempo. Mas eles estão pedindo para que se providencie a recepção do que eles vão trazer ali. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Então, o André Luiz só atento ali, viu que a Narcisa e o Tobias ficaram admirados com a informação, então talvez aquele número de pessoas que tivesse chegando não é o que normalmente chega, ou talvez isso se relacionasse à questão que eles estavam com poucas pessoas ali, a gente não sabe, mas de qualquer forma é algo que despertou uma certa admiração do Tobias e da Narcisa. E o André Luiz, né, sempre na busca por conhecimento e entendimento dele, assim que acabou a voz, né, de passar o recado, ele já perguntou: como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Então é algo que nós também já estudamos, né, aqui no livro, nos capítulos passados. Mas a dúvida do André Luiz é a seguinte: não são todos espíritos? Por que tem que fazer um transporte, né? Não tem como fazer com que eles se desloquem volitando, como o André Luiz aprendeu a volitar, eles não podem também volitar? Talvez seja essa a dúvida dele, né? Mas a gente já entendeu isso, que dependendo do grau de evolução e de desmaterialização que o espírito se encontra, ele já tem essa habilidade de volitar ou não. Os mais materializados, materialistas, ou os mais ainda densos vibracionalmente, eles têm dificuldade de locomoção. No próprio umbral, o André Luiz descreve em inúmeros momentos a dificuldade de deslocamento que eles encontram pela densidade da vibração do local. Mas ele pergunta isso. Ele ficou em dúvida, porque era muita gente e estava falando que estavam se preocupando ou providenciando o transporte. Então ele pergunta:
E o Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo? Então vocês se lembram, no começo do livro, o André Luiz foi transportado numa maca, né? Ele também estava no umbral. Quando chegou o socorro, ele estava sem forças nenhuma. E ele foi colocado numa maca e transportado por dois auxiliares ali do ministro Clarencio. E é justamente o que o Tobias está falando para ele agora. Mas olha que curioso, né? O Tobias acabou de conhecer o André Luiz. Mas vamos a seguir. Então, o irmão se esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo? Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então, olha, aqui tem algumas coisinhas que eu acho importante a gente pensar, né? Refletir e entender. Primeiro, o Tobias, eles têm acesso a informações das pessoas, não é tudo ao acaso que acontece. Então, o André Luiz tinha sido recomendado a trabalhar ali, naquele local, já saberia com quem ele iria estar junto. Então, essas pessoas que vão receber ele, recebem como se fosse o currículo ou o histórico daquela pessoa. Então, o Tobias já sabia que ele era o ex-médico, conhecia mais ou menos, talvez uma breve história de como ele passou um tempo no umbral, como ele foi socorrido, e é justamente o que ele está deixando claro aqui. Conheço o episódio de sua vinda. Mas aí ele está falando, agora explicando a dúvida do André Luiz. Então é preciso lembrar que a natureza não dá saltos. Então não é porque a gente desencarnou que a gente virou espírito de luz. Cada um parte para o plano espiritual com a bagagem que adquiriu, boa ou ruim, com a densidade, com o peso das vibrações, dos sentimentos e dos pensamentos bons ou ruins do lado de lá. Então não existe desencarnar e virar anjo ou virar alguém que vai padecer eternamente no fogo do inferno. Então a natureza não dá saltos. O desencarne só deixa para trás um veículo que é o veículo utilizado para nós frequentarmos essa escola que é a Terra. Mas do lado de lá, então, existem os mais evoluídos, os menos evoluídos, os mais densos, com mais dificuldade de locomoção e aqueles que já são mais totalmente espiritualizados, né? Em graus que variam ao infinito. Então, tanto na Terra quanto nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. E agora, o Tobias faz uma comparação aqui que é muito legal para a gente entender como é que funciona isso, essa questão das diferenças, né? Porque, como o André Luiz falou, não são todos espíritos. E olha o que o Tobias compara. Não são todas aves. As aves que têm penas e asas. Algumas voam, outras não. Então, olha o que ele fala aqui, ó. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, a primeira apenas subirá às alturas, se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Então, o avestruz não é porque é ave que ele tem a capacidade de voar como uma andorinha. Então, assim, a primeira, né, o avestruz, ele só vai para as alturas se for carregado, se ele for transportado. E estes que eles estão socorrendo ali no umbral, do mesmo jeito, são espíritos, mas não têm a capacidade de deslocamento que um espírito evoluído tem. Então, eles só vão conseguir chegar lá no Ministério da Regeneração se eles forem carregados, transportados. Agora, aqueles que já têm o corpo fluídico, né,
como uma andorinha, o espírito que já tem esse grau de evolução, esse tem habilidade para ir de um lado para o outro com rapidez, né? E para onde ele quiser, dentro dos limites do seu grau de evolução. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. Quer dizer, ele explicou, todo atencioso, muito sorridente, né? Ele descreve, mas deixa entender também que, assim, não era momento para ficar conversando muito. E aí já passa para Narcisa algumas orientações. É muito grande a leva desta noite. Então, a surpresa deles era realmente, porque o número normalmente não era nessa quantidade. 29 resgatados numa só caravana é um número expressivo pelo que ele está falando. Então, é muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Então a Narcisa estava preocupada também, falando assim: nós vamos precisar de muitas camas, muitos leitos para poder abrigar, né, essas quase 30 pessoas. E aí o Tobias, como coordenador, né, como dirigente ali da situação, fala para ela: não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33. Então, olha o porquê, né, o quão importante que é essa comunicação para que haja um preparo, uma organização no local onde eles vão receber. E como essa diferenciação, essa triagem com relação às necessidades também fazem diferença para poder direcionar. Então, eles já vão preparar o número de leitos certo para os perturbados, né? Que seriam os 22 ali que eles vão colocar no pavilhão 7, e depois os outros 7 que vão para a Câmara 33. Então, são locais que são mais bem preparados, destinados para cada uma dessas pessoas que vão chegar. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou. Então, olha, pensando assim, né? Como a gente faz, né? Num movimento, né, de preocupação, de pensamento para resolver algo importante e sério. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Então, local para abrigar todo mundo, eles têm. Mas agora o Tobias está preocupado com relação ao grupo de atendimento. As pessoas que darão a atenção a esses tantos que vão chegar. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta. Então, vocês se lembram que falou que estava faltando ajudante, porque muitos foram na caravana dos samaritanos, mas aqui também falando que outros dos auxiliares que trabalham ali tinham sido requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta. Lembrando que eles estavam na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que então, como um problema de ordem grandiosa aqui na Terra, interfere nos trabalhos no plano espiritual. Então, isso faz a gente pensar exatamente também o que é que está acontecendo desde que a pandemia estourou aqui no nosso planeta. Então, nós sabemos que o desespero, o medo, o pavor por parte de muitos dos encarnados requisitaram inúmeros trabalhadores lá do lado de lá para poder fazer reforço. Quantas vezes nos foi pedido isso? Nas reuniões mediúnicas, em comunicações, em intuições, nas orações, para que nós pudéssemos auxiliar com essa vibração, com essa energia psíquica de de fé, de bom ânimo, de confiança, para que pudesse manter esse padrão vibratório de auxílio. Então, ali também.
Então, a gente imagina que esses que estão nos ajudando hoje aqui com relação à pandemia, eles estão fazendo falta em algum lugar. É claro que Deus sempre acaba conseguindo fazer com que as coisas aconteçam e descem, se for necessário, espíritos de esferas mais altas, se realmente for o caso, para que se supra as necessidades em algum determinado setor. Mas não é algo que assim está sobrando, né? Como a gente está vendo aqui nesse capítulo. Então, se alguns vão deslocados para uma área, a outra fica com uma certa deficiência. Então, e é o que o Tobias está falando, ele está preocupado com isso nesse momento. Vai chegar bastante gente e nós não temos gente para poder ajudar. Então, alguns foram requisitados para garantir essa comunicação nas esferas da crosta do planeta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados por conta da Segunda Guerra. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Quer dizer, até esses que estão chegando junto na caravana, eles também têm um desgaste. Então eles vão precisar repousar. Então não adianta também contar com eles, com o auxílio deles nesse momento. E aí olha aqui que o André Luiz mais uma vez surpreendendo, né? Ofereço-me com prazer para que possa aproveitar. Exclamei espontaneamente. Então, do mesmo jeito que ele começou a ajudar a Narcisa naquele momento de necessidade, agora, no final do expediente dele, provavelmente ele já iria descansar, mas como ele falou, ele se sentia cansado do corpo, mas extremamente vitalizado, né, ou vigoroso com relação à alma dele. E por isso ele se coloca à disposição para trabalhar naquela noite. Tudo tranquilo, gente? Até aqui? Tô indo, mas eu acho que tá fluindo bem, né? Tudo certo. E aí, então, quando o André Tranquilo. Luiz Então, quando André Luiz se oferece, né, Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Então, o Tobias, né, falando, você vai passar a noite, porque eles mesmos falaram lá, o pessoal vai chegar um pouco depois da meia-noite. Então, se o André Luiz iria descansar, ele vai ter que realmente trabalhar durante a madrugada. E o que o André Luiz também rebate, né, com a pergunta do Tobias é o seguinte, mas não é o que todos fariam no meu lugar? Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Então, olha isso, né? O reconhecimento dele de que até agora ele viu o tanto que ele perdeu de tempo em não se empenhar nessas atividades, nesses estudos, nessa forma de encarar a vida. E agora ele está querendo correr atrás desse tempo perdido. E aí, então, abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Então, o Tobias ficou extremamente feliz, né, com a postura dele e fala: Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, dois irmãos de minha confiança. Quer dizer, já existe uma equipe, né, que está lá com a Narcisa, só não era suficiente, mas vai acrescentar agora o André Luiz. E o Tobias providenciando mais dois irmãos de minha confiança, que provavelmente não trabalham ali, né, mas são do outro local onde o Tobias trabalha também, mas que ele vai pedir para que esses dois também possam ir ali como reforço. E aí o Tobias também se explicando, não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. Quer dizer, não é porque ele tem que descansar, não é porque ele não faria o que o André Luiz está fazendo, mas mostrando o quanto que eles, no plano espiritual, têm compromissos até depois do expediente normal.
Então, ele tem compromissos anteriores que ele não pode faltar, mas agora com o André Luiz e mais 2 que ele vai mandar, ele imagina que seja suficiente. Então, ele não poderia. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então, ele, como organizador, né, de todo o trabalho, quem gerencia ali, ele vai organizar o plano, né, de ação deles e vai estar trabalhando em outro local, em outro setor, mas se tiver algo pior acontecendo, uma necessidade de urgência, como ele fala, com gravidade maior, para comunicar a ele, e com certeza ele prestaria o socorro. E descortinou-se campo enorme de providências. Então aí, depois disso, começaram a tomar providências para preparar, né, o ambiente. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e apetrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Então, olha isso, né? Como não é só chegar. Do mesmo jeito, também num hospital, a gente fazendo mais uma vez a comparação, mas num hospital, você, dependendo do tipo de acidente que você vai acolher, você tem que preparar o material, a medicação que vai ser usada, o material, a roupa, né? Como fala assim, ó, roupa adequada e apetrechos de enfermagem. Seja lá aquilo que seja necessário para socorro de doentes psíquicos. Não sabemos, não temos a descrição, mas a gente começa a imaginar, né? Que são aparelhos que conseguem infundir de alguma forma algo que revitalize, que dê alguma força, que dê algum estímulo para esses irmãos que vêm vindo desse. Sabe lá quanto tempo, né, que cada um deles estão ali no umbral. O André Luiz a gente conhece, né? Os 8 anos que ele passou lá no umbral. Ao passo, então, ao mesmo tempo que a Narcisa e alguns mais 5, né, ajudavam ela nessas questões, o André Luiz estava ajudando o Tobias a movimentar um material pesado. Então, provavelmente, ajeitar as camas, né, os locais onde seriam os leitos para essas pessoas. Mas olha que curioso, né, que ele fala pesado. Movíamos pesado material. Quer dizer, exige um esforço físico, um esforço material do perispírito deles ali para fazer esse deslocamento dessas coisas. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Quer dizer, ele estava trabalhando intensamente depois de ter trabalhado bastante, mas apesar de sentir um cansaço nos braços, ele estava sentindo um júbilo, uma felicidade imensa no coração dele. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Então, olha que legal isso também que o André Luiz está falando. Naquele momento, ele estava se desdobrando, mas não era pensando na remuneração, que no caso lá, como o bônus hora é a forma de registro daquela nossa atividade de recompensa. Então, aqui, muitos fazem hora extra pensando no quanto ganham numa hora extra. Muitos não. Tem muitos que fazem plantões e aumentam a jornada de trabalho para querer ajudar ao outro que procura. Mas, via de regra, muitos acabam se preocupando com o que vão ganhar com isso. E o que o André Luiz está falando agora aqui para a gente é que, no caso dele, ele não estava naquele momento pensando no quanto que ele vai ter de bônus hora por fazer a hora noturna lá e de madrugada, ou nas recompensas imediatas que pudessem advir desse esforço. Contudo, minha satisfação era profunda.
reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no ministério de auxílio. Então, ele estava feliz por poder ser útil de verdade. Ele estava feliz por poder adquirir dignidade perante a todos aqueles que até agora auxiliaram a ele e que ele reconhecia que ele não tinha mérito, que ele não tinha merecimento nenhum para poder estar sendo tão bem tratado, para estar sendo acolhido no local onde agora no Mensageiros a gente está vendo, né? É privilégio estar no nosso lar. Não são todos que vão saem do umbral e vão para o nosso lar. Muitos trabalham em zonas ainda inferiores. E o André Luiz estava extremamente feliz nesse momento por reconhecimento daquilo tudo que ele estava conquistando para sua própria evolução espiritual. E aí, então, termina o André Luiz, né? Ajeitou as coisas lá com o Tobias. E aí o Tobias, então, ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. Então, já que ele assumiu o turno, então agora nós estamos contando com você. Então você vai agora trabalhar até às 8 horas, é onde provavelmente entra uma outra turma. E aí então é quando então vai ser concedido para o André Luiz a possibilidade de realmente descansar. Aí ele vai ter que descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Quer dizer, o André Luiz já está fazendo algo que é inclusive atípico, porque o máximo de trabalho de cada dia, vocês lembram quando estava no capítulo do bônus hora, falando que 8 horas também, mas podendo ter a extensão de mais 4 horas, o que completam as 12 horas de trabalho diário, que muitos podem fazer, né? E no caso, o André Luiz vai passar disso, vai fazer as 24 horas, mas o Tobias está explicando, porque são circunstâncias especiais. Eles não têm outra opção. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. E a sós, com o grande número de enfermeiros, passei a me interessar pelos doentes com mais carinho. Então aí o Tobias foi embora e ele começou então a acompanhar os enfermeiros. Não só o Tobias que estava, na verdade, naquele primeiro dia, né, dele acompanhando, instruindo e mostrando. Agora, ele estava convivendo na rotina da enfermagem do local. E ele estava começando a se interessar então pelos doentes com mais carinho, com mais atenção realmente, a querer levar um conforto para aqueles. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Então, todos ele estava aprendendo, né, com a forma de trabalhar, mas o que chamou a atenção dele foi a Narcisa. Diz que ela atendia a todos como se fosse mãe de cada um, como se cada um fosse filho dela. E aí o André Luiz, então, atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. Então ele se aproximou, né, querendo puxar um papo, uma conversa, e disse que então logo começou a ter essa conversa mais íntima, né, mais carinhosa e simples, e diz que foi de um prazer enorme poder conversar com ela, aquele papo gostoso mesmo, né? A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Então, uma enfermeira ali trabalhando numa das câmaras mais, né, de trabalhos mais árduos, mais inferiores ali com relação aos níveis do nosso lar, ele estava descrevendo o quanto que era bom estar do lado daquela senhora que é a Narcisa, que ele descreve como uma velhinha amável, que parecia ser um livro de sublime bondade e sabedoria. E aí ele descreve um pouco da conversa com ela, né? Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa.
Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar os meus desejos. Então, é como vocês se lembram, né, do capítulo que a gente acabou de estudar lá nos Mensageiros. E mais uma vez a gente vendo como a sincronia do aprendizado, do ensino, né, nesses capítulos é impressionante. Vocês se lembram do que acabou de falar lá no capítulo? Que a Cecília está trabalhando para conquistar o direito de fazer alguma coisa. Que a Aldonina conseguiu também, depois de concluir o prêmio lá da boa vontade, da assiduidade, ela pôde fazer uma visita no nosso lar. E a Isaura, que é a que se casou com o Antônio, ela teve que cumprir um processo, né, de aprendizado e de conquistas que levou 6 anos para ela cumprir essas exigências para que ela pudesse fazer alguma coisa. E aqui a Narcisa está falando exatamente do mesmo assunto. Nós não conquistamos nada sem merecimento e sem trabalho árduo, e que é por um certo tempo. Não é assim, ó. Não é porque eu pedi, chorei, que eu vou receber aquilo que eu quero. E a Narcisa está falando que ela já trabalha há 6 anos e mais alguns meses, e ainda falta um pouco mais de 3 anos para ela conseguir o que ela deseja. E aí ela vai se explicar com relação a isso. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa generosamente: preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Então, olha isso, né? Imaginem que nós, quando nós desencarnamos, as pessoas que nós mais amamos, que nós convivemos, cada uma parte para o lado de lá em condições diferentes de evolução, de desapego, de espiritualização. Então, nem todos se encontram de imediato, e para que todos se reúnam, vamos supor, no caso como o da Narcisa, ela precisa encontrar alguns amigos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Então, eles precisam se encontrar na Terra. Então, não sabemos se a Narcisa é em espírito, mas na crosta, com alguns encarnados ou não, ou se todos serão espíritos que estão se preparando para reencarnar em um grupo onde eles vão estar juntos novamente, ou em família, ou em ambiente de trabalho, ou em amizade, nós não sabemos, mas existe um planejamento para que eles reencarnem juntos para um serviço de elevação do conjunto. Então, nós sabemos que nós temos nossas responsabilidades individuais e muitas vezes nossas responsabilidades de grupos, de coletividade. E no caso da Narcisa, ela anseia por reencontrar e conviver novamente com essa turma, que é amada dela. Mas ela ainda não tem condições disso. E olhem que ela é uma pessoa como essa que o André Luiz escreveu. Uma velhinha extremamente generosa, parece um livro, né, de sabedoria e de bondade. Você ia falar alguma coisa, Mas Léo? não está claro, quando ela fala encontrar amados na Terra, não está claro se eles são encarnados, se eles vão encarnar, não, né? É Então, só. Porque eu ia essa é uma. perguntar o que significa Para esse mim não elevação em conjunto. para mim não está claro também, Lela. Eu penso que é isso. Que eles podem, ela pode estar se preparando para reencontrar com eles estão encarnados e ela fazer um trabalho de intercâmbio, né, de comunicação ou de auxílio direto, como um espírito ali próximo, e que vão levar a uma elevação, uma melhoria do conjunto.
ou pode ser que seja uma reencarnação em grupo. Eu não concluo realmente também se é uma coisa ou outra, mas eu acho que as duas possibilidades poderiam ser. Não sei se alguém Tá bom. pensa. Mas aí, quando você fala elevação em grupo, é realmente um processo onde eles estariam juntos de alguma maneira para trabalhar juntos o desenvolvimento espiritual, enfim, né? Eu imagino, Tá, para crescerem juntos, né? tá bom, obrigada. E aí ela continua explicando, então, que ela precisa desse projeto a se concretizar. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Então, olha isso que ela está falando. Por muito tempo, ela orava em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Ô Gandolfo, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, aqui tá tudo tranquilo. Ah, que você levantou a mão aqui? Aí foi mal, apertei errado. Ah, beleza. Então o que a Narcisa está falando, olha assim como ela explica o porquê que ela ainda não está em condições, né? Em razão de meus desvios passados. Então ela pode estar agora uma velhinha, como o André Luiz fala, bondosa e sábia. E com atenção extremamente linda, né, com relação aos pacientes dela. Mas ela fala que ela tem coisa no passado dela, desvios no passado dela, que fazem com que ela ainda não pudesse conseguir aquilo que ela pedisse. Então, ó, em vão roguei a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Então, a pessoa pode ser boa, mas se ela não confia, ela ainda está perturbada, ela está aflita, ela está em desequilíbrio. Ela está com algo no seu campo emocional, né, e mental que precisa ser equilibrado. Então ela está afirmando isso. Ela vivia perturbada e aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. Então a ministra veneranda, eu não me lembro se a gente já passou por ela aqui no nosso lar até agora. Mas pediram para que ela fosse conversar com a ministra veneranda sobre essa perturbação, essa aflição que ela estava vivendo. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui. Então, olha, a gente acha às vezes, né, que a gente não está sendo atendido, que a gente está fazendo oração e, nossa, quantas orações eu já fiz e ainda não está acontecendo o que eu peço. É porque a gente ainda tem, por ignorância mesmo, né? Por desconhecimento da nossa parte, achando que basta a gente mudar um pouquinho alguma coisa que a gente já conseguiu o que a gente precisava. Várias vezes aqui nos livros, nesses capítulos do André Luiz, ele está mostrando que os tempos que são necessários para que aconteçam transformações e evoluções não são pequenos. Então, a Cecília lá trabalhando há 6 anos, a outra também que trabalhou por 6 anos, agora aqui a Narcisa, pedido da ministra veneranda, 10 anos consecutivos de trabalho ali no Ministério da Regeneração, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios de sentimentos. Então isso daqui eu acho, eu tenho esse trecho desse capítulo há muito tempo nas minhas reflexões, porque eu fico pensando isso, se a Narcisa, que é alguém que ensina tanto, ajuda tanto, a ela está sendo pedido 10 anos para que ela corrija desequilíbrios de sentimento. Então,
faz a gente se colocar numa situação assim, até pior do que ela muitas vezes, né? Então, que tipo de desequilíbrio que eu não tenho, que eu acho que mereça já a recompensa ou mereça a atenção a tudo que eu peço o tempo todo? Então, muitas vezes nós precisamos de um bom período de esforço, né, de trabalho, para que a gente consiga corrigir alguns desequilíbrios de sentimento. Porque uma coisa é a gente entender o que é certo, o que é errado. Outra coisa é a gente reagir bem a uma situação que nos tire do eixo, que nos tire da zona de conforto. Então, quando a gente é submetido a uma prova um pouco mais intensa, maior, é que a gente se conhece de fato. Então, no caso da Narcisa, ela não fala o que aconteceu, mas ela desencarnou e provavelmente deixou alguma coisa para trás que perturbava ela. Ela não estava tranquila, ela não estava bem. E ela provavelmente, com algum sentimento ainda de querer exigir alguma coisa ou de querer voltar, não sei, para trás, ali para os que deixaram para trás, o fato é que isso ainda era, de certa forma, uma não aceitação à nova realidade dela. E toda essa não aceitação, que gerou esse desequilíbrio, o tratamento para isso é trabalho. E ela estava sendo convidada a trabalhar. E a diferença do caso da Isaura, lá dos mensageiros que eu falei, é que a Isaura, de pronto, entendeu que era necessário fazer aquilo e fez. Mas olha a Narcisa, no primeiro instante, quis recusar. Imagina, ela está falando com a ministra veneranda, que é uma das pessoas mais elevadas e mais sábias ali do nosso lar. E se aquele espírito propõe algo para ela, é porque aquele espírito sabe que aquilo é o que vai resolver o problema dela. Mas nós ainda muitas vezes imperfeitos e desconhecedores do que é certo, do que é melhor, né? A gente quer impor as nossas opiniões, convicções e recusar diretrizes que vêm do mais alto. E o primeiro instinto da Narcisa foi esse, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Então ela falou: 10 anos? Ah, não, não pode ser, não vou aceitar. Mas depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. Então, muitas vezes aqui na Terra, a gente se depara com situações que aquele que impõe algo para outra pessoa é porque está querendo conseguir algo em benefício próprio. Mas aqui, e no mundo espiritual, nos planos mais elevados, os espíritos de luz propõem algo que não é para benefício deles, é para benefício nosso. E a Narcisa, por mais que ela tenha tido instintivamente a vontade de reagir contrariamente, logo ela reconheceu isso, né? Falou assim: eu entendi, ela não está querendo nada para ela. Aquilo é para o meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Então, o estágio em que a Narcisa se encontra agora, que o André Luiz descreve, é fruto dessa aceitação e do tempo de trabalho, que são mais de 6 anos ali, de maneira resignada e obediente. E ela falando, ela ganhou muito com isso, aceitando o que foi proposto. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. Então, isso, como eu falei, como o André Luiz escreve, é fruto já dessa submissão dela a essa nova exigência dos planos mais altos. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então, olha aqui, Lela. Eu imagino que é reencarnação, né? Mas ainda Sim, fica a parece que sim. possibilidade, né? Mas ela então agora está confirmando.
esse preparo que ela fez deu a ela segurança. Então foi algo que é necessário para que o espírito que vai reencarnar não reencarne nas condições que ele desencarnou. Porque senão ele voltaria e cometeria os mesmos impulsos e reincidiria nos mesmos erros. Então a Narcisa está falando o quanto que isso foi benefício para ela. E ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã generosa, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Quer dizer, o André Luiz tinha até vontade de continuar conversando com ela para entender melhor tudo aquilo que estava sendo muito bom para ele. Mas, frente à necessidade, né, um doente chamou ela e ele falou, não tinha nem cabimento ele querer segurar ela ali para matar a curiosidade, se ela estava fazendo o trabalho dela com a maior dignidade, né, e bondade possível para todos aqueles que estavam ali necessitando. E aí terminamos então mais um capítulo, o 28º. Então a noite de serviço, a noite de trabalho agora do André Luiz vai começar. Próximo capítulo ainda nós vamos estar dentro dessa extensão do trabalho do André Luiz nesse dia, primeiro dia de trabalho dele. Certo, gente? Certo, muito bom. Bom, alguma dúvida? Certo, foi ótimo. Não? Legal, né? Tem Pra gente Coisas alguma para ver, né? observação, algum comentário a mais? Bruna, Gandolf também? Eu ia falar que é pra gente ver como a gente tem que persistir, né? Porque as mudanças não são do nada. Eu acho que esse capítulo me mostra muito isso, Bruna. Que a gente, às vezes a gente é muito imediatista, né? E a gente sabe que por tudo isso que a gente vem aprendendo, é perseverança e a recompensa, né, a conquista é sublime, mas ela exige isso, exige perseverança e fé, confiança. E a gente vai errar, né? No meio do caminho também. Olha o tanto de tempo que ela precisou. Será que ela não errou nenhuma vez? Com Mas o importante é certeza. que ela seguiu, né? Exatamente, seguiu e teve humildade sempre de reconhecer, né, Bruna? Disposto a tentar, A mas melhorar, né? não cair se errar, né? A gente vai errar, com certeza. O importante é continuar, né? Levantar e seguir. Ótimo, então Certíssimo. tá bom. Então, beleza. Certíssimo. Muito Obrigado obrigada. por todos aí. Obrigada, Bom domingo, Marco. boa semana para todos. Ótima Boa noite, ótima semana pra semana você. para Boa vocês. noite. Boa Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. noite. tchau.